R. Lenz Produtora. Pai do Senhor Jesus, povo de Deus, eu sou a missionária Ruth Benigno e você está no canal Crente a Bíblia e também no canal do Crente Podcast. Hoje nós estamos aqui falando sobre um assunto bíblico de extrema relevância. Eu quero pedir a você que está nos acompanhando que deixe o seu like, se inscreva nesse canal e compartilhe esse conteúdo porque ele é extremamente relevante e agrega muito para a sua vida espiritual e também para as pessoas que você gosta. Vai lá compartilhando, vai lá comentando, deixando aquele comentário respeitoso e também vai nos auxiliar bastante. Então, hoje nós temos um assunto de extrema importância. Eu acredito que o livro de Salmos é um dos livros mais lidos, mais amados, mais compartilhados de toda a Bíblia. E nós temos aqui nessa mesa um convidado que vai falar sobre a teologia do livro de Salmos. Então, pega papel e caneta, pega a tua Bíblia e vai anotando tudo para depois você e compartilhar com outras pessoas aquilo que você aprendeu e também para você crescer em graça e conhecimento. Tá bom? Eu estou aqui hoje pela primeira vez, quero muito agradecer a Deus pela oportunidade, os meninos da produção nos receberam com muito carinho e eu quero hoje, junto do meu esposo, do meu amado esposo Christian, falar sobre a teologia do livro de Salmos. Seja bem-vindo, Christian. Obrigado, minha linda esposa. Estamos aqui para trazer esclarecimento, né, sobre um livro que é o maior livro da Bíblia e, com certeza, o livro mais amado, mais lido, e é um livro riquíssimo para a nossa exploração teológica, né? Muito bem. Então, hoje eu trouxe algumas perguntas sobre o livro de Salmos e eu acredito que o Christian vai responder de forma que vai tirar todas as nossas dúvidas. O livro de Salmos, quem nunca citou no momento de adversidade o Salmo 23, o Salmo 91? E o livro de Salmos é uma coletânea de canções escrita por vários autores e esses autores expressam um sentimento que eles estavam sentindo naquele momento em que eles escreveram. Assim como os compositores hoje de músicas, tanto no meio secular quanto no meio gospel, eles colocam na letra da música aquilo que eles estão sentindo. Também o autor de Salmos fazia, assim, os autores, na verdade, que são vários, né, Christian? São vários autores. O principal deles é Davi. Davi, com 73 salmos, né? E Asaf, os filhos de Corá, tem Salomão, tem Moisés, por aí vai. Muito bem. Então, eu tenho uma pergunta. Eu, particularmente, amo o Salmo 1º, né? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. E ali ele fala, e sempre nas minhas mensagens eu compartilho isso, né? Que você tem que ser como esse varão, a árvore plantada. E quando você está plantado, você está firmado, as suas raízes estão firmes em Cristo, você vai dar fruto onde você está. Eu uso muito essa ilustração, Christian, não sei se eu estou fazendo isso de forma correta ou não, mas eu uso bastante essa ilustração para falar para as pessoas que gostam de mudar de igreja, para elas permanecerem onde Deus lhe colocou, né? Sim. Isso é muito importante, porque a árvore dá fruto onde ela está plantada. Ela não fica mudando para poder frutificar. Assim também é o crente. Então, às vezes, o problema não é a igreja, não é o lugar onde você está, não é o meio que você convive. Às vezes, o problema é algo mais interno e você precisa tratar isso. Mas eu tenho uma primeira pergunta e eu vou pedir mais uma vez a você, compartilhe esse conteúdo, deixe um comentário aí, aquele comentário respeitoso, aquela dica para a gente melhorar na entrega desse conteúdo e fazer algo de extrema importância e relevância para você que está do outro lado. Christian, como que os salmos revelam a tensão entre a soberania de Deus e o sofrimento humano? Já quero também, antes que ele responda, deixar aqui para você uma indicação de um dos livros mais importantes que eu li nos últimos anos falando sobre sofrimento, que é o livro da Elizabeth Elliot, O Sofrimento Nunca é em Vão. Então, Christian, como que a gente, com base no livro de Salmos, consegue interpretar a soberania de Deus e o sofrimento humano? Então, os salmos, eles são uma espécie de anatomia da alma, né? Calvino falava isso. Eles mostram as emoções do ser humano por completo. Nos salmos a gente vê o ser humano alegre, triste, com raiva, com medo, com alegria, com gratidão, enfim. Todas as emoções estão ali no livro de Salmos. É uma radiografia da alma humana. E o livro dos Salmos mostra isso. São orações, são hinos de louvor a Deus. Nós temos a harpa cristã, os judeus têm os Salmos, que é a harpa de Israel, o inário de Israel. E também era o inário da igreja primitiva. E a igreja cantava os Salmos. Por quê? Porque ele mostra os dramas humanos, sofrimento humano, mas confia no poder e na soberania de Deus. Pode ver que qualquer salmo que você pegar, de lamento, de sofrimento, de angústia, o salmo sempre vai terminar com uma nota de esperança.
uma nota de confiança em Deus, uma nota de, Salmo 13, por exemplo, ele reclama e fala, pergunta até quando, Senhor, até quando, mas no final ele termina, ele termina dizendo que vai dar tudo certo, vai dar tudo bem, no Senhor está a minha confiança, Deus é a minha rocha. Então o salmista sempre está confiando em Deus. Ele mostra, são orações. O livro dos Salmos são orações, são louvores a Deus. E ele sempre está mostrando que temos que confiar em Deus. Jonas, quando ele está no ventre do grande peixe, ele cita vários trechos de Salmos. E essas citações dele são de várias partes de Salmos. E ali ele compõe a oração dele, no ventre do grande peixe. E é interessante, toda a oração dele, do começo ao fim, são citações dos salmos. É uma oração plágio, a oração de Jonas. Ele está pegando trechos de salmos, citando. E aí, o que me ensina isso é que na hora da angústia, no dia mau, o que vai nos consolar, o que vai nos ajudar a orar, é justamente a Escritura, a palavra de Deus. E o livro dos Salmos, que é o livro de orações dos judeus. Então, Jonas nos ensina isso. Memorize a palavra de Deus. Guarde os salmos no seu coração. Como diz o próprio Salmo 119, né? Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, nós temos que guardar os salmos no coração, a palavra de Deus no coração, porque no dia mau é ela que vai nos consolar, é ela que vai nos ensinar, que vai nos ajudar. E como diz o Salmo Tiago, né? 5,13, quem está aflito, ore. E nada melhor do que orar com os salmos, né? Muito bom. Mas como que a gente trata essa questão da soberania de Deus versus o sofrimento do homem? Porque muitas pessoas questionam isso, né? Se Deus é bom, se Deus é soberano, por que ele permite que as crianças da África estejam morrendo de fome? Por que ele permite que nesse momento estejam crianças inocentes em UTI ou passando por situações das quais não só foge o controle dos seus familiares, mas também vai levar elas, né, a óbito? São pessoas inocentes que sofrem, enfim. Como que a gente contextualiza isso, não só com base no livro de Salmos, né? Porque aqui, se a gente olhar para o Salmo 73, a gente vai ver o salmista questionando a prosperidade dos ímpios, né? Sim. Nós vemos tanta gente ímpio, tanto ladrão, tanta prostituta, sendo bem-sucedida, e às vezes mulheres que decidiram viver fiéis a Deus, fiel ao seu marido, são pessoas que estão sofrendo, sendo atacadas, sendo às vezes agredidas, inclusive, e os maridos traindo elas com essas mulheres. E a gente às vezes não entende porque que tem pessoas que estão sendo tão bem-sucedidas e fazendo coisa errada, enquanto o justo está ali passando por tanta luta, tanta provação. Como que a gente consegue entender isso com base no livro de Salmos e também durante todo o percurso da Bíblia? Certo. Lá no Salmo 119, o salmista diz no Salmo, versículo 67, ele diz que foi bom, né, ter sido afligido para que aprendesse a tua lei. E ele fala, enquanto eu estava andando errado, eu tava tranquilo, mas quando tu me castigaste, né? Quando Deus afligiu ele, então ele voltou a se apegar aos mandamentos. E nós temos que ter isso. O sofrimento tem o seu valor pedagógico, seu valor de ensinar, didático, de trazer de volta para o caminho certo. Então o sofrimento tem esse papel de nos aproximar de Deus. O sofrimento sempre faz isso. O Salmo 11:5 diz, o Senhor prova o justo. Então Deus prova o justo. Deus traz ele para perto, como Deus provou Jó, Deus provou Paulo. E a aprovação de Deus, ela sempre nos aproxima de Deus. A tentação, ela nos afasta de Deus. E ela vem do diabo, vem da carne. Mas a aprovação não, ela vem de Deus e ela nos aproxima de Deus. E o sofrimento tem o seu valor também de colheita. Se você fez coisas erradas, você vai sofrer. O Salmo 38 e Salmo 39, Davi está sofrendo ali ansiedade, arritmia, angústia. Por quê? Porque ele pecou. Então ele pecou, então está colhendo os frutos, as consequências do seu pecado. Então você vai sofrer também por isso. O valor de colheita, né? Aquilo que você semear, você vai colher. As pessoas sofrem também por questão de maldade humana. Davi fala, né, que os homens planejavam mal contra ele. E ele diz assim, que os homens me querem mal sem eu ter feito nada contra eles. Então tem a maldade humana que também mostra uma das causas do sofrimento. As maldades das pessoas. E tudo que as pessoas fizerem, lembremos disso. As pessoas vão colher também o resultado disso. As pessoas sofrem também por ação maligna. As pessoas sofrem também por questão de leis da vida, como diz Eclesiastes, né? Tudo sucede igualmente a todos, ao bom e ao mal, ao ímpio. Então, as leis da vida estão aí, né? Se você, todo o crente e o ímpio pode bater o carro, pode quebrar a perna, pode cair, ter câncer. Então, isso não é
sinal de que Deus está te perseguindo. Mas a teologia da prosperidade diz que que o justo, né, tem que ser próspero em todas as áreas da vida, inclusive na financeira. E tem um texto de Provérbios que diz: o rico e o pobre se encontram, ambos fez o Senhor. Então Deus, desde o princípio, né, vai ter pobre, vai ter rico, Sim. vai ter gente saudável, vai ter gente bem-sucedida. E por que pessoas boas sofrem? Acho que é uma das perguntas que eu mais ouço, né, as pessoas falarem. Uma vez eu estava com uma amiga e ela questionando o fato da mãe dela ter morrido de acidente, depois de ter passado a vida toda sofrendo com o pai, que era muito maldoso. E aí, quando finalmente o pai morreu e a mãe iria viver, a mãe sofreu um acidente e morreu também. Por que pessoas boas sofrem? Como diz o R.C. Sproul, isso aconteceu uma vez. E foi na cruz, né? Então, a única pessoa boa, de fato, que sofreu foi Jesus, né? E ele sofreu voluntariamente. Todos nós somos maus, somos pecadores, tudo é questão de perspectiva. As pessoas, a natureza, desde que o Adão pecou, ele abriu a porta para o mal, para o pecado entrar, tudo desandou. Então, Deus ainda é bom com a gente, ainda conceder muitas benesses ainda para a gente. Conceder alimento, o ar, a vida, a água. Todas as dádivas que nós temos vêm do alto, o Pai das luzes, né? Que não há mudança nem sombra de variação. Então, é tudo uma questão de perspectiva. Asaf, ele estava com a sua perspectiva errada, sua visão errada. Ele estava se comparando com os ímpios. Mas quando ele entrou no templo, ele viu ali o fim deles. Ou seja, os ricos estão em lugares escorregadios. Ou seja, a qualquer momento os ímpios caem. Se você pegar um ano atrás, o Daniel Vorcara lá, o rico bilionário, dono do Banco Master, ele estava muito bem. E bonito, viu? Tranquilo. Porque esses dias eu vi um antes e depois dele, me deu, o homem tá feio. Um ano atrás ele estava rico, estava bem, estava feliz, estava curtindo a vida, mas como diz Asaf, eles estão em lugares escorregadios. Hoje como é que ele está? Você já escorregou. Eles estão, é como um meteoro que passa, né? Passou, brilhou, depois some. Assim são os ricos que chegaram lá, claro, chegaram lá pelas vias erradas, chegaram lá pelos meios errados. Então, os ricos que estão em pecado, que chegaram lá através do pecado, eles estão em lugares escorregadios. E a qualquer momento eles vão cair de lá. E a caminho daqui, eu estava vendo também uma entrevista da Flor de Lis, né? E eu lembrando que uma vez eu a encontrei num evento dos Gideões e ela estava tão bem ao lado do esposo, bonita e cantando e agenda lotada. E quantos eventos ela fez, quantos congressos ela participou, quantos milhares de pessoas ela convenceu através até mesmo do seu testemunho e a situação, né, em que hoje ela está vivendo. E o Salmo 88, estava dando uma olhada aqui, aqui diz assim: o salmista queixa-se das suas grandes desgraças e suplica a Deus que o livre, né? Então ele vai colocando diante de Deus a sua dor, a sua angústia, o seu sofrimento. E eu vejo que eu faço um contraste entre o salmista, a forma do salmista orar e a forma de alguns crentes hoje orar, porque ele no auge do seu desespero, ele diz no Salmo 88, verso 1: ó Senhor, Deus de minha salvação, clamo a ti de dia, venho a ti de noite, ouve a minha oração, escuta o meu clamor. Gente, hoje tem uns crentes que quando se ajoelha para orar, além deles gritar demais, parece que não só está desesperado, porque o salmista estava desesperado, mas parece que eles querem dar ordens em Deus, né? E o salmista, no auge da sua dor, da sua angústia, da sua queixa, ele ainda entra diante de Deus com muita humildade. É o único salmo que não termina com a nota de esperança. É isso aí, o Salmo 88. Ele tá angustiado, depressivo, o Etan aí, o Ezraíta aí. E ele tá uma situação bem complicada, né? É o único salmo que não tem essa nota de esperança no final. Mas, lembremos, é um salmo. É um hino de louvor a Deus. Sim. É uma oração. Ele tá buscando refúgio em Deus. Ele tá no fundo do poço. E ele só consegue olhar para cima. E ele tá orando e louvando a Deus. Então, por mais que ele não veja esperança, mas aí, né, ele tá buscando o Deus da esperança. Que é Deus que tá ali dando força e saúde para ele clamar e orar a ele. Sim. Cristian, uma próxima pergunta. Por que os salmos não escondem as emoções negativas dos seus autores, né? Como o medo, a ira, a angústia. E eu queria te fazer uma pergunta. Esses sentimentos aqui, o fato deles exporem seus sentimentos, isso aqui também legitima os sentimentos da nossa vida cristã? Porque, por exemplo, eu vejo pessoas que passam por situações que dizem assim: vamos descansar em Deus, vamos entregar para Deus. Mas tem outras pessoas que passam por adversidade que ela diz: Deus
Deus, julga a minha causa, mata. Eu lembro de uma pessoa que disse que subiu um monte por um ano, orando, pedindo a Deus para matar o adversário dela, né? Mas, enfim, cada um age conforme o seu entendimento. Tem gente que faz isso, né? Mas tem pessoas que confiam em Deus, descansam em Deus. Mas nós somos seres humanos e não podemos nos esquecer disso. Sim. Sendo assim, da mesma maneira que os salmistas expressavam sua raiva, seu medo, sua angústia, nós também podemos expressar isso? Sim, exatamente. Aqui, os livros poéticos é a parte da Bíblia em que Deus permite que o homem fale. Toda a Bíblia é a palavra de Deus falando, é Deus falando com a gente, é Deus abrindo a boca para a gente. Mas nos livros poéticos, não. Aí Deus abre uma exceção, Deus tem uma abertura ali que Deus permite que o homem fale. E quando o homem fala, tem coisas boas e tem coisas ruins. O livro de Jó, temos ali coisas boas e coisas ruins. O homem está falando. Provérbios também. Os livros poéticos em todo, eles nos ensinam a nos comportar. Jó nos ensina a nos comportar perante o sofrimento. Com fé, com paciência, com resignação, com adoração. Provérbios, Salmos, né? Salmo antes de Provérbios. Salmos nos ensinam a nos comportar perante Deus. Com louvor, com oração, com adoração. Provérbios nos ensina a nos comportar perante os homens. Com o quê? Com sabedoria, com prudência, com equilíbrio. Eclesiastes nos ensina a nos comportar perante a vida. Com reflexão, com calma, com prudência. E Cantares nos ensina a nos comportar perante o casamento, né? Com amor, com ardência, com paixão, com elogio. É assim que a gente deve se comportar no casamento ali. Então, os poéticos nos ensinam a nos comportar perante várias áreas da vida. Já a questão dos emoções, sentimentos, as emoções nossas, elas estão contaminadas pelo pecado. E quando os salmistas oram aqueles salmos chamados salmos imprecatórios, são salmos de reclamação, salmos de, digamos assim, clamando a Deus de vingança, né? Salmo 56, né? Senhor, quebra os dentes dos meus inimigos. O Salmo 137 aqui, feliz aqueles que pegarem teus filhos e der com ele nas pedras. Essa do quebrar o dente aí, de vez em quando a gente tem vontade de orar, né? Fala sério, você que tá em casa. Dá vontade. Então, isso são orações que estão pedindo a Deus para Deus se vingar por elas. A pessoa está terceirizando a vingança para Deus. Está fazendo certo, que a Bíblia manda fazer isso mesmo. Deixa a vingança com Deus. Deus fala, minha é a vingança, né? Diz o Senhor. Então, ele, em vez de ele se vingar, ele está orando a Deus para que Deus faça alguma coisa, para que Deus haja com justiça, para que Deus se vingue. Então, você pode fazer isso também, desde que não seja, né, com ira, com ódio no coração, que você perdoe também. Faça igual Paulo. Paulo fez lá em 2 Timóteo 4, versículo 14. Ele diz assim, Alexandre Latoeiro me fez muitos males, que Deus lhe pague, né, conforme as suas obras. Então é isso. Essa é uma oração, digamos assim, imprecatória. Você pode orar assim também. Paulo orou assim, e não estava errando por isso. Então, os salmos mostram isso, essas emoções humanas, essa mescla de emoções humanas, coisas boas e coisas ruins. E nós temos que saber, não é porque a Bíblia registrou que a Bíblia está aprovando. A Bíblia está apenas relatando, registrando a fala de homens pecadores. Homens orando aqui. Isso aqui são orações e louvores de homens a Deus. Então, você não pensa que isso aqui Deus está legitimando, autorizando, aprovando, como se tivesse tudo certo. Não. A Bíblia também registra falas do diabo. Não quer dizer que a fala do diabo está correta. O que é inspirado? O registro. O registro foi inspirado. O conteúdo não. O conteúdo está errado. O conteúdo não é aprovado por Deus. Então, se espelhe aqui, ore, abra seu coração a Deus quando você estiver orando, se espelhe nos salmos, mostre que você está angustiado, está desesperado, mas sempre siga o caminho dos salmistas. Confie em Deus. Um dos textos que eu mais amo na Bíblia, na verdade, uma das parábolas de Jesus que eu mais amo, é a de Lucas capítulo 18, quando Jesus conta uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. E ele conta que numa cidade havia uma viúva que não tinha quem julgasse a sua causa, ou quem pudesse fazer justiça, ou clamar por justiça acerca das guerras que ela enfrentava, da situação que ela enfrentava, que provavelmente era uma situação com um conflito com o vizinho. E a Bíblia diz que Jesus disse, né, que ela ia sempre ao juiz. Mas o interessante é que ela não pedia
vingança, ela pedia justiça. Então nós temos que realmente buscar a justiça de Deus e a justiça da terra, se necessário for, mas essa questão da vingança não nos pertence, não nos cabe. Deus diz, minha vingança e eu retribuirei. Então se nós formos nos vingar, nós vamos ficar aquém ou além do que Jesus faria. Então entregue na mão de Deus. Eu sei que é difícil descansar no meio de uma adversidade, no meio de uma grande turbulência, mas nós temos sentimentos. Então nós também, assim como o salmista, e olha que os salmistas viveram milhares de anos antes de nós, então eles já sentiam medo, já sentiam raiva, já sentiam ira, angústia, e nós também podemos sentir. Só que o que a gente faz quando sente ou tem algo, né, parecido na nossa vida? Christian, o papel dos salmos imprecatórios, como o Salmo 56 ou 137 na teologia cristã, qual que é o papel deles, né? E como fazer esse tipo de oração hoje? Retomando o que eu acabei de falar, esse salmo, ele mostra que você tem que deixar a vingança com Deus. Você não pode se vingar por si mesmo. Você tem que deixar a justiça com Deus. Deixa que Deus haja, deixa que Deus faça. O Salmo 119, versículo 126 fala, já é tempo de operários ao Senhor, porque eles têm quebrantado a tua lei. Então, você está clamando a Deus para que Deus faça alguma coisa. Que Deus haja com justiça. Que Deus se vingue. Mas você não pode se vingar. Você tem que perdoar e orar para que Deus faça alguma coisa com aquela pessoa. Jesus fez isso, Paulo fez isso, os salmistas fizeram isso demais. Então isso mostra o quê? Com a confiança em Deus, você não pode agir com as próprias mãos, você tem que ter total e plena confiança em Deus que Ele vai agir, que Ele não é injusto para esquecer de nada. Tu consegue dar uma... E uma próxima pergunta, Christian, é de que maneira os salmos messiânicos apontam para Cristo? Porque toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, aponta para Cristo, né? Então, assim, como o Novo Testamento interpreta os salmos messiânicos que apontam para a pessoa de Cristo? Então, há vários e vários salmos messiânicos, né? O Novo Testamento tem cerca de 112 citações de salmos. Cita 112 vezes o livro de Salmos. Uau. Metade dessas citações tem a ver com Jesus. Então, digamos aí, né, uns 56 salmos tem a ver com referências no Novo Testamento, tem a ver com Cristo. Então é muita coisa, muita referência, muita citação. O foco dos salmos, eles também são proféticos, né? Tem salmos de várias naturezas, né? Mas o foco messiânico é muito grande, muito forte. E o foco também na Torá, na lei. O Salmo 1, ele foca na Torá, na lei. E o Salmo 2 foca no Messias. Esses pares aí, esse par, Torá e Messias, ele aparece mais 2 vezes no livro de Salmos. Salmo 18 é messiânico, Salmo 19 foca na Torá, na lei. Salmo 118 é messiânico, Salmo 119 foca na lei, na palavra de Deus. Então, você vê que ali está o foco do livro de Salmos, é a palavra de Deus e Cristo, o Messias, que virá. Então é muito bonito, você vê que Cristo ele citou diversas vezes o livro de Salmos, Paulo citou diversas vezes o livro de Hebreus, só o capítulo 1 de Hebreus cita Salmos 5 vezes. Uau. Então o livro de Salmos é rico de questão messiânica, profética, cristológica. Dá para fazer um grande estudo só sobre o foco messiânico, cristológico no livro de Salmos, que é muito forte, muito grande. Maravilha. Gente, você está absorvendo esse conteúdo, está anotando, está deixando as referências aqui dos livros, dos capítulos que estão sendo citados para você ir lá e investigar, realmente ver se é isso que está sendo colocado aqui? Se sim, parabéns. Então, quero pedir mais uma vez a você que se inscreva no nosso canal, compartilhe esse conteúdo, deixa o teu joinha, deixa um comentário aí respeitoso e uma sugestão para que nós possamos trazer mais conteúdos relacionados à Bíblia nos próximos episódios. Cristian, uma próxima pergunta. O que o livro de Salmos ensina sobre a adoração verdadeira, além da música e da liturgia? Porque o que nós vemos hoje em alguns lugares, muitas pessoas dizendo, vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus. E eu acredito que a adoração não é o que nós fazemos no momento de culto, mas o que nós fazemos com a nossa vida também quando nós estamos fora da igreja. Acredito que o culto público é uma extensão do culto que nós prestamos a Deus com a nossa vida, em casa, no trabalho, por onde a gente passa. Sendo assim, como que o livro de Salmos ensina, de fato, sobre esse assunto da adoração? Porque o Salmo 150 termina, né, com um convite à adoração, né? Adoremos, porque o Senhor é digno. Salmo 100 também, celebrai com júbilo ao Senhor, façam festa ao Senhor. O povo de Israel é um povo muito festeiro, né? Eles estão sempre festejando, mesmo no meio da guerra, mesmo no meio da luta, da prova. Aquele povo é muito perseguido e eles continuam fazendo festa, demonstrando alegria. Então, como que nós encontramos esse chamado à adoração verdadeira e como que ele ensina sobre essa adoração que vai além da música ou da liturgia do momento de culto? Então, aos salmos de orientação,
aos salmos de desorientação, que o senhor está angustiado, desesperada, e tem os salmos de reorientação, que são aqueles salmos de testemunho, né? Que o senhor está agradecendo a Deus pelo livramento e tal. Os salmos de adoração estão dentro da categoria de orientação. Estão orientando o povo de Deus a como se deve adorar a Deus. Como é que se deve se portar diante de Deus. E o salmo, tem vários salmos que falam de adoração, mas um deles tem a ver com o Salmo 40, versículo 3, nos ensina bastante sobre como é que se deve louvar a Deus, como é que ele deve se portar na adoração, como é que se deve compor hinos. Olha o que diz, Salmo 40, versículo 3, aqui na minha versão corrigida. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Aqui na tradução que eu estou usando, diz: deu-me um novo cântico para entoar, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão o que ele fez, temerão e confiarão no Senhor. Isso, mesma coisa. Ou seja, os hinos que Deus quer ouvir são hinos que vêm dele. E pois, o hino que agrada a Deus vem de inspiração de Deus. E pôs um novo canto na minha boca. Segunda característica do louvor que agrada a Deus, ele é novo, não é algo velho, não é algo ultrapassado. Todo hino que louva a Deus sempre é novo, sempre é algo maravilhoso. É um cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus, ou seja, não é um hino ao homem, não é hinos antropocêntricos, não é hino que foca em outra coisa, é hino que foca em Deus, que louva realmente a Deus. Muitos o verão, olha os resultados dos hinos que agradam a Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Então, hinos que são maravilhosos, são bíblicos, que são cristocêntricos, teocêntricos, bibliocêntricos, são hinos que produzem temor e confiança em Deus. Então, isso é muito bonito de se ver, e que os compositores de hinos nossos, eles possam compor hinos que realmente são de inspiração de Deus, que eles buscam, que eles orem de Deus, letras, canções, composições que gerem temor nas pessoas e gerem confiança em Deus, né? Então, isso é muito importante. Nos Salmos 146 a 150, são esses últimos 5 salmos do livro de Salmos, eles focam bastante na adoração. Olha o que diz aqui, o Salmo 146, ele traz algo muito bonito. Eu vou ler aqui, diz assim: louvado seja o Senhor, que todo o meu ser louve o Senhor. Louvarei ao Senhor enquanto viver. Cantarei a meu Deus até o último suspiro. Então, olha aqui. O Salmo 146 pergunta assim, a gente pode perguntar, quando louvar o Senhor? Aí ele responde, ele diz que louvarei o Senhor durante toda a minha vida. Versículo 2, né? Louvarei o Senhor durante toda a minha vida. Quando louvar? Todo tempo, né? Até o último suspiro. Isso. Aí, Salmo 147, a gente pode perguntar, por que devemos louvar o Senhor? O versículo 1 do Salmo 147 responde, porque é bom. Porque é bom louvar o Senhor. Cantar louvores. É bom cantar louvor ao Senhor, né? Isto é agradável e é decoroso, né? Decoroso é o louvor. Pergunta do Salmo 148. Quem deve louvar o Senhor? Quem é que deve louvar? O Salmo 148 responde, todo ele. Deve louvar a Deus, os anjos, os exércitos, o sol, a lua, as estrelas, as águas, que mais? Os montes, as feras, os reis, os jovens, as donzelas, os velhos, as crianças, todos devem louvar o Senhor. Quem Que deve lindo. louvar, né? Todos devem louvar o Senhor. Sim. De todo mundo. A pergunta é, como é que o sol louva a Deus? Como é que a lua louva a Deus? E como é que as estrelas louvam a Deus? As baleias. Então, como é que eles louvam? Sendo aquilo que Deus criou eles para serem. Quando o sol ilumina, aquece, ele está louvando a Deus, porque Deus criou ele para isso. Quando a lua reflete a luz do sol, ilumina a noite da terra, ela está louvando a Deus, porque está fazendo aquilo que Deus chamou ela para fazer, criou ela para fazer. Então, como é que a gente louva a Deus também? Sendo aquilo que Deus nos criou para ser. Obedecendo o nosso chamado, obedecendo nossa vocação, cumprindo nosso chamado, nosso ID, nossa vocação. Deus te deu qual vocação? Deus te deu qual chamado? Quando você exerce esse chamado, quando você cumpre aquilo para qual Deus o criou para você fazer, você está louvando a Deus com sua vida, com o seu testemunho, com a sua vocação, o seu cumprimento de chamado. Então isso é bonito também. E a pergunta do Salmo 149 e 150. Onde devemos louvar o Senhor? E aí a resposta está no Salmo 150, né? Louvai o Senhor no santuário, no firmamento do seu poder.
Diz assim, o Salmo 149 também, louvar o Senhor, cantai ao Senhor um cântico novo, o seu louvor na congregação dos santos. E o 150 repete a mesma coisa. Nós temos que louvar o Senhor no santuário, ou seja, na igreja, na nossa casa, onde nós estivermos, temos que louvar a Deus, mas principalmente na igreja, na congregação dos santos, temos que louvar a Deus. E o servir nos cultos, na hora da adoração, muita gente fica calada, né? Não, e uma forçação de barra que tem nas igrejas hoje. O povo quer muito se comparar aos levitas, né? Porque os levitas levavam o povo à adoração e tudo mais. Gente, mas o que hoje nós vemos é uma forçação de barra, é um sensacionalismo. São pessoas que dizem que estão adorando, mas na verdade estão querendo dar um show, fazer uma apresentação ali, que quando termina, você vê que não era de fato uma adoração. Porque a adoração não é o que eu faço durante o culto, é o que eu faço fora também da igreja, né? Então, assim, hoje tem muito sensacionalismo envolvendo. A gente precisa de bons músicos, a gente precisa é como se fosse um espetáculo, né, teatral. E Deus, ele não se agrada disso. Ele quer uma adoração voluntária. Você não precisa ficar pedindo para alguém levantar a mão para adorar, gritando, forçando o povo a adorar. O seu papel é adorar ao Senhor, porque o Senhor, recebendo a sua adoração, e ele manifesta a presença dele no meio do povo. Isso. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, né? Deus não está pedindo pessoas afinadas, não está pedindo pessoas famosas para louvarem. Todos quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Porque ele não está à procura de artistas, ele está à procura de adoradores. Né? E o adorador adora com a sua vida, adora com o seu testemunho, adora com seus lábios, adora com o seu entendimento, adora com o seu coração. Isso. E aqui, ó, louvai ao Senhor na congregação, louvai-o no firmamento do seu poder, no santuário. Tem gente que no hora do culto não adora junto com quem está cantando, com quem está louvando. A pessoa tá ali louvando, tá, a pessoa fica ali calada, literalmente para assistir o culto. Você assiste algo no celular, na TV, no computador. Em casa. Na igreja, na congregação, você tem que cultuar a Deus. Você tem que entrar, não só no templo, você tem que entrar no culto. Que é cultuar a Deus. Participar ativamente do louvor, participar ativamente da pregação, dando glória a Deus, concordando, anotando e procurando os versículos que o pregador está citando. Então, participe do culto. Isso é cultuar a Deus. Você não pode ficar calado ali, pensando em outras coisas, fora. Tá ali o corpo presente, mas a mente está fora. Então, que louvor é esse, né? A Bíblia fala em Isaías 29:13 que esse povo se aproxima de mim com lábios, mas o seu coração está longe de mim. Nossa, isso é muito forte, então, porque tem gente que está na igreja mesmo só o corpo, porque o pensamento está fora, mascando chiclete, é uma falta de reverência hoje na igreja, e as pessoas querem banalizar a graça, né? Não, a gente está no tempo da graça, Deus é um cara maneiro, Deus é um cara legal, Deus é amor, então ele vai me aceitar desse jeito, eu tenho que vir da forma como eu estou e permanecer da forma que eu quiser, e não é bem assim. Porque eu fico às vezes imaginando, o que você faz na igreja? O culto, há uma teologia errada que diz que o culto é sobre receber, mas isso é totalmente equivocado. O culto é para dar. O culto é para dar a Deus a adoração. O culto é para dar a Deus a minha demonstração de comunhão com os meus irmãos. Ofertas. O culto é para dar a Deus o melhor das minhas ofertas, daquilo que Ele já me deu. O culto é para dar o melhor a Deus da minha reverência, né? Porque a minha reverência em coletivo, em público, demonstra se eu sou uma pessoa reverente nos demais dias em que eu não estou na igreja. E essa questão da adoração, ela vai muito além do louvor em si. Ela vai... É algo que reflete toda a nossa vida enquanto a gente vive, né? A adoração não é apenas o que eu faço com os lábios, né? Como o Christian já citou o texto. Tem gente que adora Deus com os lábios, levanta as mãos para adorar, mas são mãos cheias de sangue. São mãos que caluniaram, que difamaram, são mãos que derramaram sangue inocente das pessoas, né? Ainda que não seja de forma literal, mas estão ali, às vezes, compartilhando, passa o dia se empanturrando de internet, de Netflix, de tudo, que aí a igreja à noite sentir a presença de Deus é impossível, né, Christian? Com certeza. E não é só o que a gente fala, é os dedos que digitam também, né? Que escreve coisas negativas no WhatsApp, nas redes sociais, no YouTube, Instagram, que participa ativamente na difamação, na calúnia de pessoas, que a pessoa nem sabe se realmente está certo ou errado, mas fica ali julgando precipitadamente a vida de outras pessoas, enquanto isso está ali, perdendo tempo, em vez de estar procurando coisas para crescer na graça, no conhecimento, para se edificar, para orar, não, está ali vendo coisas e atacando pessoas sem ter certeza se aquilo é factual ou não. Tem um hino da harpa cristã, se eu não me engano, é o 432, né? Minha vida seja assim. Aí o hino diz que meus pés somente vão onde os santos possam ir. E isso não só envolve os pés, porque muitas pessoas utilizam-se desse
trecho, né, desse louvor para dizer, olha, você não deve entrar num motel, você não deve entrar num bar, você não deve... E realmente isso é fato. Mas os teus dedos também não deveriam ir, os teus olhos não deveriam ir, porque o próprio Cristo fala sobre a questão do olhar, se teu olho for bom, todo o teu corpo vai ter luz. Então, a forma como eu vejo o outro, muitas das vezes, fala mais sobre mim do que sobre o outro, né? Então, que teus pés só vá, que teus lábios, os teus dedos, que teu coração, que a tua mente só vá onde Jesus iria. Então, a gente deveria se perguntar, será se Jesus, em meu lugar, o que faria Jesus, né? Como que Jesus faria? Jesus entraria naquele ambiente, Jesus falaria isso acerca de alguém que ele criou a sua imagem e semelhança, Jesus destruiria a reputação de alguém, Jesus lançaria alguém no inferno, porque Jesus se encontra com uma mulher que está em ato de adultério, não é porque falaram que ela tinha adulterado, ela estava pega no ato, e ele a absolveu, ele perdoou, né? E ele deu a ela uma nova oportunidade. Quantas vezes a gente quer fechar portas, né? E a gente se acha tão santo, tão acima da média, tão perfeito, e aí os salmos vêm justamente para mostrar quem nós somos, né? Sem aquela máscara que a gente às vezes coloca, né? Quando chega em alguns lugares. Deus quer que hoje, enquanto você assiste esse episódio, sonde o seu coração. Quem você é? Como é que está a sua vida de adoração? Você adora a Deus na sua igreja, mas você também adora a Deus no seu trabalho? Quando passa aquela mulher seminua na sua frente, você continua sendo adorador? Ou você esquece quem você é em Deus? Ou você esquece que você é um cristão? Você esquece que é um servo de Deus, que é casado? Quando passa aquele homem fazendo aquele elogio para você na academia ou na rua, como que seu coração reage? Tudo isso demonstra se você é de fato um adorador que adora o Pai em espírito e em verdade. Christian, mas indo para uma próxima pergunta, como que os diferentes autores, né, do livro de Salmos, como Davi, Asaf, os filhos de Corá, eles influenciam a teologia e o estilo do livro de Salmos, porque cada compositor, ele impregna naquilo que ele compõe o seu estilo, né? Tem, por exemplo, tem compositores que compõem sertanejo, outros que compõem música romântica, e cada um está colocando o seu estilo ali. E no caso dos Salmos, como que eles influenciam a teologia e o estilo do livro de Salmos? Então, o estilo é bem diversificado, tem salmos de tudo que é tipo, hinos, gratidão, louvor, imprecação, né, que é reclamação, tem vários estilos de salmos. Mas Davi, ele é muito, digamos assim, pessoal, os filhos de Corá são mais coletivos, são mais gerais, Asaf também é um pouco mais pessoal, mas também ele leva também por questão mais geral. Moisés, no Salmo 90, ele escreve coisas altamente bonitas, que tem a ver com questões eternas, princípios. Salomão escreve 2 salmos, o 127 e o 72. Então é bonito ver ali o estilo sábio de Salomão ali na composição dos salmos. Cada um tem a sua personalidade que influencia um pouco na escrita ali. Maravilha. E existe uma progressão teológica ao longo dos 5 livros de Salmos, né? Que são 5. Fala sobre essa divisão ali do livro de Salmos para o pessoal que está em casa entender um pouco mais. Certo. O livro dos Salmos, ele é uma coletânea de 5 livros. São 5 livros, 5 obras, 5 pergaminhos que os judeus compuseram de hinos que depois juntaram os 5 e fizeram um livro só, que é o livro dos Salmos, com os 150 hinos, né? 150 capítulos, digamos assim. Vamos lá, do 1 ao 41 é o primeiro livro. Esse livro aí, ele tem a ver muito com Gênesis. São salmos que remetem muito a Gênesis. Do 42 até o 72 é o segundo livro. E essa parte de salmos, ele tem muito a ver com Êxodo. Lida com Êxodo. Faz hinos que rememoram eventos do Êxodo. Interessante. Do Salmo 73 ao 89 é o terceiro livro. E lá tem muitos elementos que rememoram coisas de Levítico. Terceiro livro. O quarto livro, do 90 ao 106, é o quarto livro, tem muitas lembranças de números. É o quarto livro do Pentateuco. E do 107 ao 150, rememora bastante coisas de Deuteronômio. Sendo assim, Christian, só para complementar, então, nós podemos entender que o Saltério foi organizado com propósito, Isso, né? Com essa finalidade. Exatamente. E demorou 1000 anos para o Salmo ficar pronto. É o livro que demorou mais tempo da Bíblia para ficar pronto, para ficar terminado ali, na sua composição. Que vai de Moisés até os judeus do pós-cativeiro babilônico. Então, é mais de 1000 anos aí. Cerca de 1000 anos demorou para ficar pronto os Salmos. Então, esses Salmos, esses 5 livros que compuseram o livro dos Salmos, se o Pentateuco, de Gênesis a Deuteronômio, ele é o Pentateuco de Deus para Israel,
O livro dos Salmos é o Pentateuco de Israel para Deus. São hinos de louvor a Deus. É o Pentateuco do povo a Deus, que louva e glorifica a Deus, com base no Pentateuco que Deus deu para eles. Então, os salmos ali, eles rememoram, eles fazem reflexões hinológicas de louvor a Deus, com base no Pentateuco que Deus deu para eles. Então, são louvores com base bíblica. São Sim. louvores com base escriturística. E assim devem ser os nossos louvores hoje, bíblicos, né? Bibliocêntricos, cristocêntricos, teocêntricos, que louvem e magnificam a Deus. Então isso é bonito, né? É demais. Você vê lá do primeiro livro, 1 a 41, muitas reflexões com base em Gênesis. E assim vai. Cada livro vai fazendo referências a um livro do Pentateuco ali. Maravilha. Assim também nós temos a nossa harpa cristã, né, que nós vemos que os hinos realmente são sacros, são inspirados e eles nunca caem de moda. Sim. Todo crente, por mais que hoje alguém tenha mudado de igreja, mas eu sei que você lembra daqueles louvores, o hino 15 da harpa, quando cego andei, perdido vaguei, o hino 25, meu Jesus, tu és bom, o hino 33, que é uma oração, né, com tua mão segura bem a minha, o hino 42, né, da harpa cristã, que diz com glória o coroais, são muitos hinos, e esses hinos verdadeiramente eram inspirados por Deus. Hoje a gente vê muito louvor, né, que as pessoas até cantam na igreja, mas assim, para agradar o homem, para colocar o homem no centro, e Cristo é o centro de tudo, é o centro da Bíblia, é o centro do universo, é o dono da nossa vida, é o autor da nossa história, é o dono da igreja, e nós deveríamos ser mais bíblicos, né? Naquilo que a gente canta, naquilo que a gente permite que entre dentro da nossa casa, porque no céu há uma continuidade de adoração, e todos nós fomos criados para adorar a Deus aqui na terra, para sermos contínuos adoradores também no céu. Então nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que a gente ouve, com os hinos que nós ouvimos, com os hinos que nós cantamos, né? Esse negócio de quem me viu passar na prova, não me ajudou, vai estar na plateia, eu vou estar no palco, fazendo o quê? Mostrando para ele que eu sou melhor do que ele? A roda grande vai passar dentro da pequena. São muitas coisas assim, e há muitos erros ao longo do tempo. Nós vemos muitos compositores que às vezes não têm uma vida com Deus, não têm uma experiência com Deus, e eles querem compor mais com um intuito financeiro, né? E muita gente tem comprado e tem propagado isso, mas a gente vê que os hinos sacros, né, os verdadeiros hinos de adoração a Deus, eles são hinos que não caem de moda. Por exemplo, o Aleluia, né? Ele já foi regravado por muitas pessoas, e a gente vê que é um hino que entroniza Deus, que atrai a presença de Deus para o ambiente. Então começa a observar, porque tem crente também, né, Cristian, que tem hinos para cantar na igreja, mas em casa ele ouve tudo que não agrada a Deus, né? A vida dele não é um culto contínuo, e a nossa vida precisa nós precisamos buscar, claro, desse lado da eternidade, a gente nunca vai alcançar essa estatura de varão perfeito. Provérbios 4:18, né? O dia perfeito é só quando chegarmos no céu, mas vamos brilhando um pouco mais. Então exclua do seu celular toda e qualquer playlist que não agrada a Deus, que não glorifica a Deus, e busque inserir, né, no seu cotidiano hinos de adoração ao Senhor, principalmente aqueles que engrandecem a Deus. Isso. E é claro que há momentos que tem hinos que falam sobre situações que acontecem na nossa vida, mas esses hinos devem ser deixados, né, para a gente ouvir ali quando estamos orando, a sós com Deus, mas para cantar na igreja, dê sempre preferência por louvores, Isso. por hinos sacros que adorem a Deus. Com certeza. Lá em Atos 2 diz que veio um som do céu. Então nós temos que ter esse costume de estar sempre ouvindo um som que vem do céu. Porque o povo gosta de ouvir som que vem do inferno, som que vem da terra, som que vem da carnalidade humana. Não, prefiro ouvir o som que vem, hinos que vem do céu. Hinos com a letra, com a melodia, que glorifiquem a Deus, que realmente agradem a Deus. Muito bem, Cristian. E qual a importância da memória histórica de Israel nos Salmos, de forma pedagógica, né, para a formação espiritual do povo de Deus? Então, há dois tipos há duas categorias de salmos que são muito presentes no livro de Salmos. Quais são? Tem os salmos que são retrospectivos, que eles fazem referência à história de Israel, e são vários salmos que se encaixam nessa categoria, retrospectivos. E tem os salmos que são prospectivos, ou seja, eles apontam para frente, para o futuro. São salmos messiânicos, salmos escatológicos, salmos que fazem referência a profecias que têm a ver com Cristo. Então é isso. Os retrospectivos, que rememoram bastante,
eles são muito mais aqueles ali o quarto e o último livro de Israel, de Salmos, né? Os livros do 90 ao 106 e o do 107 ao 150. Eles fazem muita referência a Números e a Deuteronômio. Então, esses salmos aí, eles contam a história de Israel em forma inológica, salmódica, que ele está louvando a Deus, mas ele está, ao mesmo tempo, está instruindo o povo. Sim. Eles reclamaram e por isso Deus fez definhar a sua alma. Eles quiseram tanto uma coisa e Deus fez definhar a sua alma. Deus atendeu o pedido, mas foi com ressalvas. Então, são salmos que estão orientando, instruindo o povo. Não repita esses erros. É para isso que servem esses hinos aí, que fazem referência à memória histórica de Israel. Olha para o passado e não repita os erros de Israel e passem a não murmurar, a louvar a Deus sempre, a obedecer a palavra de Deus. Isso é importante. Muito bem, é porque ao longo, né, da nossa leitura, da nossa interpretação, do nosso entendimento bíblico, nós vemos o quanto o povo de Israel era idólatra, murmurador, eles queriam coisas que os povos pagãos tinham, e aí Deus às vezes concedia, né, os pedidos deles, assim como eles pediram a Deus, né, que queriam também ser governados por reis, e aí eles passaram por muitas situações por causa das suas escolhas. E aí eu quero voltar aqui rapidamente a algo que o Christian falou, que eu não comentei, sobre a questão da plantação e da colheita. Gente, a plantação é opcional, mas a colheita é obrigatória. E às vezes você planta algo pequeno, né? Como, por exemplo, um caroço de milho. Vai dar uma espiga com inúmeros caroços. Então, a colheita é sempre maior que a plantação. Então, tem um ditado popular que diz que quem sabe o que planta não teme a colheita. Mas tem muita gente que vai plantando ao longo da vida coisas e dizendo, eu não me importo. Simplesmente não me importo, eu não estou nem aí para o que estão dizendo de mim, para o que estão falando de mim. E nós precisamos tomar bastante cuidado ao longo da nossa vida, como Deus está nos vendo diante daquilo que estamos plantando na vida dos outros, né? Então, assim como o povo de Israel era murmurador, que nós não sejamos, que nós possamos aprender com isso, que nós não sejamos idólatras, porque todos nós, hoje, temos levantado altares e temos ídolos, né? Muitas das vezes de estimação. A gente critica tanto as igrejas que são idólatras, mas muitas das vezes nós estamos fabricando ídolos. E o nosso coração, né, Christian? Isso. É uma fábrica de ídolos. Nós, muitas das vezes, idolatramos um filho, idolatramos um trabalho, idolatramos até mesmo um ministério. Quantas pessoas perdem a família em prol de um ministério, né? E Deus, ele deseja ser o centro da nossa motivação. Ele deseja que nós estejamos sempre colocando ele como o objeto principal na nossa vida. Eu estou fazendo isso por causa de quem? De Cristo. Por que nós estamos aqui hoje? Para auxiliar você acerca da teologia do livro de Salmos, por causa de Cristo, porque nós queremos transmitir o conhecimento que nós conseguimos, adquirimos ao longo da nossa vida. Então, que todo o centro da nossa motivação seja Cristo, ao acordar, ao deitar, ao trabalhar, ao estar numa mesa como essa, que seja compartilhando Cristo. Quantas pessoas sentam numa mesa só para expor o seu coração e revelam o seu coração? Uma vez eu ouvi o pastor Luiz Hermínio, o Christian nós estávamos juntos, né, Christian, no evento, pastor Luiz Hermínio falando que quando ele senta um pouco com alguém para conversar, ele já sabe quem de fato é a pessoa, quando ela começa a conversar, expor e revelar o seu coração. Gente, numa mesa, o coração é revelado, numa mesa contratos são assinados, numa mesa diagnósticos são dados, e não há lugar melhor para você mostrar quem de fato você é quando você se senta numa mesa. Então, quem você é? Quando você está ali, só você e Deus, só você e as pessoas que às vezes até te admiram. Quando você está no púlpito, você pode usar, né, aquela capa da santidade. Mas quando você sai de lá, esses dias eu fiquei muito triste ouvindo alguns relatos sobre o cenário evangélico brasileiro. Como é que pode, né, Christian, o nosso país ser um país maioritariamente cristão, né, de pessoas que professam que são crentes, e ter tanta corrupção, ter tanto assassinato, ter tanta corrupção, tanta leviandade no nosso meio ainda. Como é que nós podemos se considerar tão cristãos e o nosso país lá fora ser considerado como o país das mulheres fáceis, do futebol, da cachaça, do carnaval e de tantas coisas que não honram a Cristo? Nós precisamos voltar à essência. Sim. E não... a Bíblia é mais atual do que o Jornal de Amanhã, já disse um certo teólogo, mas não há lugar melhor para encontrar as respostas que nós precisamos do que na Bíblia. O livro de Salmo tem muitas respostas, né, Christian, nas nossas perguntas. Está se repetindo o que houve já na história da igreja. Ali para o ano 313 em diante. Constantino, quando ele oficializou a religião cristã
como a oficial, e aí houve uma imensa adesão em massa de pessoas do Império Romano para, digamos assim, se considerarem cristãos. E ali uma grande quantidade de pessoas se tornou cristão do dia para noite. Sim, rapidamente. Por quê? Porque agora era a religião oficial. Então, vamos adotar a religião do imperador, que é o cristianismo. E aí ocorreu uma coisa chamada nominalismo, que nos livros de história da igreja mostra e explica muito bem o que é isso. Nominalismo, ou seja, várias pessoas que eram cristãos nominais, mas não era cristão de fato. E aí começou a paganização da igreja. Aí entrou a idolatria, entrou o misticismo, entrou a tudo que não presta, heresias diversas. Daí por isso surgiu, depois disso, depois do nominalismo, surgiu uma coisa chamada monarquicismo, que é o quê? O movimento dos monges. Aqueles que queriam ser crentes de verdade, que queriam servir a Deus, que queriam ser santos, e eles não aguentavam conviver com essas pessoas mundanas, e que se diziam crentes, se diziam cristãs, eles começaram a fugir para os desertos, para os lugares solitários. E aí surgiu os monges, os mosteiros, surgiu o movimento monástico, que são os monges. E aí foi seguindo a história da igreja assim, por causa disso. Então tá acontecendo a mesma coisa. O Brasil agora se tornou pop, se tornou popular, ser cristão, crente, evangélico, gospel. Então entramos novamente na fase do nominalismo, né? Uma adesão em massa de pessoas dizendo ser crentes, mas não são de fato, né? Um sal que não salga não presta, né? Então nós temos que ter cuidado com isso. Temos que ser cristãos de fato, né? De direito, algo que segue a Bíblia. E não que segue o movimento gospel, porque agora é pop, né? É bom ser gospel. Mas o Salmo 106, por exemplo, o último Salmos do livro 4. Lembra? O livro 4 vai até o Salmo 106. Esse salmo ele é muito especial. Por quê? Porque ele conta os pecados, em todos os pecados de Israel. É os pecados do povo de Deus. Está aqui. Os pecados do povo de Deus estão listados aqui. E são 13 pecados que comentam aqui o salmista no Salmo 106. 48 versículos e eles falam de 13 pecados. Olha que interessante. Olha que número especial, né? 13 aqui sendo bem apontado para o número de pecados de Israel. Que pecados foram esses? Ingratidão, esquecimento das obras de Deus. Ingratidão. Segundo, rebelião contra Deus. Está tudo no Salmo 106. Versículo 7. O próximo pecado que ele fala da impaciência e a incredulidade do povo. Também, Salmo 106. Salmo 106, versículo 14 e 15. Cobiça, desejo da carne. Quinto pecado, inveja e rebelião contra os líderes espirituais. Idolatria, desprezo pela promessa de Deus. Murmuração, associação com povos ímpios. Idolatria pagã e culto demoníaco. Sacrifício de filhos, isso aqui é um pecado bem extremo. Contaminação moral e espiritual. E por fim, provocaram a ira de Deus repetidamente. Tudo isso no Salmo 106. Ele reconta a história de Israel de uma maneira bem forte, alistando os pecados do povo aqui no Salmo 106. E isso você vê aqui que é um salmo histórico e que é muito importante. E logo no primeiro capítulo do quinto livro, que é o Salmo 107, ele termina se dizendo, versículo 43, Salmo 107, versículo 43. Quem é sábio, observe estas coisas e considere atentamente as benignidades do Senhor. Então você vê que nós temos que, para ser sábio, nós temos que observar a história de Israel e não repetir os mesmos erros deles. Maravilha. Olha como Deus nos ensina, que nós possamos ter um coração ensinável, né? Que nós possamos absorver tudo que está sendo falado aqui hoje, dizer, Deus, cria em mim um coração puro, para que nós possamos ter uma vida que honre a Deus em todos os estágios, em todos os momentos, independente das circunstâncias. Cristian, nós já falamos um pouco sobre a questão da justiça de Deus, mas como a justiça de Deus, como os salmos tratam dessa questão, desse assunto da justiça de Deus, diante da prosperidade dos ímpios, diante das injustiças que aconteciam com os salmistas. Eu quero que tu fale um pouco mais para o pessoal que está em casa, porque hoje tem muita gente sendo injustiçada, muita gente pagando preço por algo que às vezes não deve, né? Que às vezes está sendo punido por coisas que não cometeu. Então, assim, como que os salmos tratam essa questão da justiça de Deus, não só diante da prosperidade dos ímpios, mas diante de todas as outras adversidades da nossa vida? Certo, que o Senhor é justo, isso é uma pedra fundamental, né? Deus é justo. E nós temos que confiar que Deus fará justiça no tempo certo. A vingança pertence a Deus. Os salmistas, eles sempre estavam evitando se vingarem. Isso é importante. E aqueles que se vingaram fizeram errado, fizeram mal, pagaram as consequências com isso. Mas aqueles que estão sofrendo injustiça,
que busquem a oração, o louvor a Deus, busquem estar sempre ancorado na esperança, na firmeza, na fé, sabendo que Deus fará justiça na hora certa, no tempo certo. Deus, ele não dorme, ele não dorme, não tosqueneja, ele está atentamente olhando para o seu povo em cada passo. E lembre que Deus fará justiça na hora certa. Não é no nosso tempo, é no tempo dele. E isso exercita nossa fé, nossa confiança em Deus. Sim. A gente luta para querer se vingar, mas se controle, perdoe, evite fazer justiça com as suas próprias mãos, porque toda vez que você que vai se vingar, você vai exceder. Você vai exceder ou você vai ficar aquém do que a pessoa merecia. Então só Deus sabe a linha correta. Só Deus sabe a medida certa para perdoar, para fazer justiça com alguém. Então, a recomendação dos salmos é: confie nele e o mais ele fará. E nos meus momentos de adversidade, muita gente foi usada por Deus já para falar comigo sobre o texto de Mateus capítulo 5, né? Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós. Às vezes a gente lê ou passa pelo texto bíblico, né, muito rapidamente, e não consegue compreender isso, essa dimensão de que nós estamos sendo honrados, né, por Deus com o sofrimento. Deus nos permite sofrer para trazer glória para Ele através dos nossos sofrimentos. Aí tem gente que fica, por qualquer coisa, vou deixar Jesus, fulano me feriu. Gente, se poupe, tá? Por favor. Se você realmente está servindo a Cristo, por amor a Cristo, não abandone Cristo por causa das pessoas. Quem abandona Jesus por causa das pessoas nunca serviu, nunca amou Jesus de verdade, né? Porque, como nós já falamos, está na moda se dizer gospel, se dizer evangélico, se dizer cristão, mas nós não somos aquilo que nós dizemos. Muitas das vezes nós somos aquilo que nós fazemos. Cristian, de que forma o livro de Salmos moldam a nossa vida de oração? Porque os Salmos são louvores, mas também são orações, né? Isso. Então, como que eles podem hoje moldar a nossa vida de oração? Eles servem apenas como inspiração ou eles também servem como modelo para nós? Serve como modelo para orar também. Todos os salmos são um modelo de oração. Jonas, como eu falei, ele ora de acordo com o livro de Salmos ali. Os puritanos, eles tinham duas fontes como escola de oração: o livro dos Salmos e a oração do Pai Nosso. É isso que eles usavam como base para compor as suas orações, seja escrita, seja verbal. Eles sempre estavam buscando ali os Salmos e o Pai Nosso. E como é que o salmista ora? Ele ora com base na palavra de Deus, ele sempre cita a palavra de Deus, cita ali a lei. Os salmistas oram mostrando, abrindo o coração para Deus. Eles não escondem nada, eles mostram para Deus tudo que está passando no coração deles, seja alegria, medo, raiva, tristeza, desânimo, eles mostram tudo, fala tudo. Porque Deus, ele sabe de tudo, né? Então, abre o coração para Deus, né? Não fique escondendo nada, não fique querendo ser formalista diante de Deus na oração, porque Deus já conhece tudo, sabe de tudo. Ele quer ouvir a sua voz, ele quer ouvir você falando. E o Salmo nos ensina também a ter fé, a confiar, a esperar em Deus. Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então você tem que esperar, aprenda com os salmistas. Aqui é uma escola de oração, o livro dos Salmos. Então você aprende com eles o modo de orar, como orar, onde orar. Você deve orar em todo lugar, na igreja, principalmente na congregação. Qual o horário da oração? Não, o horário da oração é qualquer hora. Mas o Salmo 119 fala assim: antecipei-me às vigílias da noite, né? Te buscando, orando a ti. Então, a madrugada, a noite, é um período excelente para orar, para buscar a Deus. Não é porque de madrugada a fila é menor, não é isso. É porque de madrugada é questão do sacrifício. Você está sacrificando o seu sono para orar, para buscar a Deus. Então, é isso que Deus está vendo, o seu sacrifício, de você estar buscando a Ele. Eu já ia falar sobre isso, né? Porque tem gente que usa o texto de Provérbios dizendo: eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam, me acharão, para dizer que de madrugada a fila é menor, que Deus te ouve mais. Mas, na verdade, quem está falando aquilo não é Deus, é a sabedoria. E o que a sabedoria está dizendo? Quanto mais cedo você me buscar, mais rápido você vai me encontrar. Então, não é necessariamente você usar textos desconexos. Você tem que fazer a oração pela madrugada como um sacrifício, né? Você sacrifica o sono, você sacrifica o descanso para buscar a presença de Deus, demonstrando assim que Deus é mais importante do que o sono. Ele é prioridade na sua vida. Mas, Cristian, qual é a relação entre o sofrimento, o arrependimento e a restauração nos livros dos Salmos e principalmente nos Salmos penitenciais? Salmos penitenciais são aqueles salmos de confissão de pecado, de busca de perdão de Deus. O Salmo 38, 39, você vê Davi sofrendo porque pecou. Assim, sofrendo mesmo, sabe?
Ele fala, meus ossos envelheceram, meu coração dá voltas, ou seja, arritmia, né? Ele tá sofrendo bastante, ele sente um peso nas suas costas. Por quê? Um ano sem confessar seu pecado. Ele pecou ali, Natan, depois de um ano, que veio confrontar ele, a mão de Deus, para ele ter ali seu perdão, seu arrependimento, sua confissão de pecado. Aí no Salmo 51, que é mais um salmo penitencial, ele está confessando o seu pecado a Deus, mostrando que, né, pecou gravemente. Ele está pedindo a Deus para não tirar dele o Espírito Santo, ele está clamando por perdão, está quebrantado. E aí no Salmo 32, ele já está perdoado, e ele diz, bem-aventurado aqueles que são perdoados, né? Bem-aventurado aqueles que não têm nenhuma mais iniquidade, nenhuma culpa mais tem. Então isso é muito bonito. O Salmo 32 diz que bem-aventurados são aqueles que têm o perdão de Deus na sua vida. Isso é muito importante para quem está em casa, porque tem gente que está pecando, está passando por luta, passando por alguma coisa, mas ainda assim ele quer se vitimizar, ele não quer expor o seu coração, não quer pedir perdão a Deus de verdade, ele não quer o perdão de Deus, ele quer convencer as pessoas de que ele é vítima. Aí, sendo assim, o que acontece? Deus se afasta, mas aqueles que confessam, aqueles que reconhecem que de fato precisam do perdão, da graça, da misericórdia de Deus, eles alcançarão essa misericórdia. O que diz o texto, Christian? Salmo 32, 1 e 2. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. É o caso dele. O versículo 3. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos, pelo meu bramido em todo dia. E ele mostra quando ele estava sofrendo porque estava em pecado. Mas agora ele está perdoado, está se sentindo bem, aliviado, sentindo o perdão de Deus, porque orou, confessou e deixou. Que ele confessa, deixa, alcança a misericórdia. Eu acho linda essa passagem ali, aquela parte que ele diz, em cujo espírito não há engano. Tem gente que engana tantos outros que acha que engana a Deus também, né? Só que Deus, ele sonda e conhece o coração. Aí, às vezes, eu vejo pessoas dizendo, só Deus pode me julgar, porque só Deus me conhece. E aí vem aquela famosa pergunta, isso não te assusta? Porque Deus sabe qual é a motivação do seu coração, Deus conhece os pecados ocultos que você comete nas caladas da noite, muitas das vezes dentro do seu quarto sozinho, as conversas que você apagou, os áudios que você encaminhou, tudo isso Deus conhece. Aí tem gente que está passando por prova e acha, ai meu Deus, por que eu estou passando por isso? Eu sou tão bom. Não, mas se você for olhar, a podridão do coração está escondida e às vezes você tenta esconder isso até de Deus. E de Deus ninguém esconde nada, né, Cristian? Com certeza. Deus está vendo tudo, né? O Salmo 139 mostra que Deus é onipresente. Aliás, o Espírito Santo ele é mencionado 4 vezes só no livro de Salmos. Isso dá até uma pregação, né? Um esboço, 4 pontos aqui. O Espírito Santo ele aparece ali no Salmo 51. Davi diz para não retirar, né, dele o Espírito Santo. Então ali o foco é a santidade do Espírito Santo. O Espírito Santo, o foco é aquele, que o Espírito ele é santo. Ele não convive junto com o pecado. A segunda vez que o Espírito Santo é mencionado está no Salmo 104, versículo 30. Lá diz assim, envias o teu Espírito e renovas a face da terra. Então ali mostra a onipotência do Espírito de Deus, que ele renova a face da terra. Ele cuida da terra. A terceira vez que o Espírito é mencionado está no Salmo 139, né? Versículo ali 7 diante, onde ele fala, para onde me irei do teu Espírito? Então ali o foco é a onipresença do Espírito Santo, que ele é Deus e está presente em todos os lugares. E a quarta e última vez é o Salmo 143, versículo 10. Ela diz assim, guie-me o teu bom Espírito por terra plana. Então ali o foco é a onisciência do Espírito e a onibenevolência do Espírito de Deus, a bondade de Deus. Guie-me o teu bom Espírito. O Espírito de Deus ele é bom, ele é santo, ele é onipresente, ele é onipotente e ele é também onisciente. Ele nos guia no caminho certo, na palavra de Deus, na verdade, como disse Jesus em João 16, né? Ele vai nos guiar em toda a verdade, graças a Deus. Que lindo, gente. Você que está em casa, está sendo edificado, nós já estamos caminhando para finalizar, mas eu quero pedir mais uma vez a você. Se esse conteúdo está te abençoando, está sendo relevante para você, encaminha para alguém. Vai lá no grupo da igreja, naqueles grupos lá que só tem conversas triviais e encaminha esse vídeo e diz, olha, eu fui edificado por esse conteúdo, então seja você também edificado e vai lá encaminhando para os amigos, encaminha para o marido, para a esposa, para os filhos, para os avós, enfim. Cristian, uma última pergunta. Como os salmos equilibram a experiência individual e a adoração coletiva do povo de Deus? Então, o salmista, ele passou por... Alguns salmistas passaram por momentos escuros, momentos bem nebulosos, bem de sofrimento. E quando eles passaram já por esse vale aí, eles
agora passa a testemunhar. Diz o Salmo 116. Ele está saindo de uma depressão. Alguns dizem que é Ezequias que escreveu o Salmo 116. Saindo do vale da morte ali. E agora ele está testemunhando, dizendo, né? O que darei ao Senhor, né? Por tantos benefícios que ele me tem feito. Aí ele diz: tomarei o cálice da salvação. Invocarei o nome do Senhor, pagarei os meus votos ao Senhor, agora na presença de todo o seu povo. Então, o povo de Deus ele tem que saber do seu testemunho. O povo de Deus não pode ficar desinformado do livramento, da bênção que Deus lhe deu. Conte o seu testemunho, edifique a igreja, edifique os irmãos, compartilhe a sua experiência de livramento que Deus lhe deu para gerar fé nas pessoas, para gerar edificação, para as pessoas saírem dali crendo ainda mais em Deus, tendo confiança ainda mais no Senhor, porque é isso que a gente tem que ouvir, né? Ouvir coisas boas, né? Ouvir que o irmão passou pela prova, foi curado, foi abençoado, foi livrado da morte, e ver isso anima a gente a continuar orando, a continuar esperando a resposta que Deus vai nos dar ao ver a vitória que Deus deu ao irmão, né? E eu sei que hoje, por mais difícil que esteja, muitas pessoas se alegrar com a vitória do outro, o livro de Salmos tem muito a nos ensinar, né? Então vamos nos alegrar com a vitória do nosso irmão, com a nossa vitória, com a vitória do povo de Deus, e verdadeiramente vamos ter certeza de que nós fazemos parte desse povo que vai morar no céu. Christian, muito obrigada, né? Eu estou muito feliz por estar aqui hoje, esse cenário é lindo, né? Que estamos aqui parabenizando todo o pessoal do estúdio, e queremos agradecer a Deus pelo privilégio, pela oportunidade de estar aqui. É sempre bom compartilhar a palavra de Deus e trazer ao coração das pessoas a edificação através do conteúdo que a gente produz. Se você foi edificado, mais uma vez eu te peço, deixe um comentário, dê sugestões ao Crente e a Bíblia e também ao Crente Podcast, tá bom? Que Deus abençoe a tua vida, fique com Deus e até a próxima, em nome de Jesus.